Oi, nós somos da Igreja Batista Boas Novas de Jacarepaguá e bem-vindo ao nosso culto online. Nossa oração é que, da onde você estiver, você sinta a presença de Deus. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Tenha um bom culto. Santo Deus, amado Pai, nós estamos mais uma vez nesse domingo reunidos no Teu nome, Pai, e nós estamos juntos, ligados pelo poder do Teu nome. Estamos juntamente com os nossos irmãos te celebrando, Pai, dizendo que o Senhor é o nosso Deus, dizendo que o Senhor é o nosso Pai, te agradecendo por tantas bênçãos, te agradecemos porque mais uma semana passou e nós estamos aqui novamente para te adorar, para te bendizer, Pai. Por isso, nós queremos te entregar o nosso culto ao Senhor. Sê com a gente, Pai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Abençoa cada irmão que está agora na sua casa, juntamente conosco, Pai, que a sua presença possa ser real, que a gente possa de verdade, verdadeiramente, sentir o teu consolo e sentir a tua paz dentro das nossas casas, enquanto nós te adoramos. Ao que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. As palmas de tuas mãos eu tenho
coração, que seja a situação, o controle sempre está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. A obra do Senhor não para, e por isso a Igreja Batista Boas Novas de Jacarepaguá também não. E estamos aqui para falar de alguns avisos do que temos feito durante esse isolamento social para que possamos manter a chama viva do Espírito Santo em nossos corações. A primeira coisa que queremos te incentivar é: não perca o contato com o seu irmão, não deixe de mandar mensagem para ele. Ligue para aquele que faz um tempo que você não escuta a voz. Fala no grupo do seu NIT, chama alguém para orar. A palavra de Deus diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que a gente não possa perder isso durante esse tempo de isolamento social, porque de fato é um presente de Deus. Esse é um momento que precisamos cuidar daqueles que estão no nosso lado todos os dias, ou seja, a nossa família. Por isso, nosso pastor preparou para que toda quarta-feira nós tenhamos um culto domiciliar. Esse culto é enviado através dos grupos nos NIT, no WhatsApp, e assim você poderá fazer um culto toda semana em família. E por último, nós sabemos que esse momento tem sido muito difícil para muitos de nós.
Porém, o Senhor continua sendo a nossa fortaleza e o nosso refúgio. E por isso, esse é o momento de você colocar o seu tempo com o Senhor em dia. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar e esteja cultivando intimidade com Deus. Permita que o refrigério do Senhor acalme seu coração e te fortaleça para qualquer luta que vier, porque esse é o seu propósito, um adorador e um conhecedor de Deus. Continue junto. Obrigado e tenha uma ótima palavra. Meus irmãos, o título da mensagem de hoje é Palavra de Esperança. Uma palavra bem específica para o tempo que nós estamos vivendo. Você vai concordar comigo, as notícias não são nada esperançosas, não são nada animadoras. Nós ligamos o noticiário e a gente tem previsões catastróficas dos especialistas, dos jornalistas. Na verdade, eu queria que você parasse para prestar atenção. Nós ligamos o noticiário todos os dias para ouvir um relatório de morte. Uma atualização diária com o número de mortes, com o número de casos. E é claro que eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ficar alienado ou alheio às informações, à situação do mundo. Claro que não é isso que eu estou dizendo. Mas eu quero chamar a sua atenção para como as notícias que nós recebemos diariamente durante essa quarentena, durante essa pandemia, são notícias que gritam medo, que gritam terror, que gritam morte. E durante todo esse tempo, o que nós vemos são pessoas cada vez mais desesperadas, pessoas cada vez mais ansiosas, preocupadas. É claro que um certo nível de preocupação é natural, é compreensível, mas para esse tempo, o que nós precisamos de verdade é de esperança. Você vai ver que o isolamento social, que antes era de 2 semanas, depois passou a ser 1 mês, e a gente já está um tempo aí sem saber ao certo quando vai acabar, ele já tem mexido com a mente das pessoas. Até mesmo aqueles mais antissociais. É engraçado que a nossa sociedade ela exalta as pessoas que têm essa característica mais antissocial. Mas até mesmo os mais antissociais, por causa dessa intensidade da quarentena, do isolamento social, já começam a repensar. Tem gente que já está até com saudade de ir no centro da Taquara, meus irmãos. Olha que ponto nós chegamos. Um abraço aí, irmã Helena. Tem gente que já não sabe nem mais aonde está a chave de casa. E eu tenho que compartilhar aqui, né? Marcilene estava vindo aqui para a igreja, ela perdeu a chave, não sabe onde botou a chave. Faz tanto tempo que ela não sai de casa que ela não encontrou a chave. Sabe o que ela fez? Pulou a janela, irmãos, para vir gravar aqui o culto. Essa quarentena está mexendo com a nossa mente, está mexendo com a nossa cabeça. Por isso, mais do que nunca, o que nós precisamos é dessa segurança. O que nós precisamos é de um sentimento de esperança, de confiança. Por isso eu creio que a mensagem de Deus nessa noite é tão oportuna. Palavra de esperança. E para isso, para a gente refletir sobre esse tema, eu quero te convidar a abrir lá em Romanos, capítulo 15, versículo 4, que diz: porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança, por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Esperança é uma palavra que a gente ouve desde pequeno, desde criança, mas eu confesso que talvez por ser um pouco mais, como posso dizer, a minha esposa, ela diz que eu sou muito objetivo, que eu sou muito preto no branco, e eu concordo com ela, eu sou mesmo. E eu confesso que o sentido de esperança, o significado de esperança sempre me fugiu. Mas nesses tempos que nós estamos vivendo, eu fui obrigado a repensar sobre esperança. Eu quero começar aqui compartilhando o sentido, o significado de esperança. Esperança é um sentimento de que algo bom vai acontecer. Meus irmãos, esse sentimento de que algo bom vai acontecer precisa estar nos nossos corações, precisa estar no coração dos cristãos. Eu sei que a palavra de Deus, ela diz que os sinais aconteceriam como estão acontecendo. Eu sei que ainda muitas outras coisas vão acontecer, coisas difíceis, momentos difíceis,
Mas isso não quer dizer que a gente tenha que abandonar a esperança. Como eu já disse da última vez que eu estive pregando aqui com os irmãos, para os irmãos, o fato dos sinais estarem acontecendo, na verdade, reafirmam a nossa fé. A gente olha para os sinais e a gente vê que a palavra de Deus se cumpre. E a palavra de Deus diz que nas Escrituras, na palavra de Deus, nós encontramos esperança. Por isso, independente das dificuldades, nós precisamos ter esperança. Nós precisamos confiar no Senhor Jesus. Nós não podemos ser pessimistas. Nós precisamos ter o nosso coração cheios, repletos dessa esperança que as Escrituras nos dão. Tudo que foi escrito nas Escrituras tem um objetivo, para que nós tenhamos esperança. E aqui eu quero compartilhar agora um dado científico. Pesquisando sobre o assunto, eu achei uma matéria da revista Terra. Nós vamos disponibilizar na descrição do vídeo o link dessa matéria que eu estou me referindo agora. E essa matéria fala de uma pesquisa. O psicólogo americano chamado Anthony Scioli desenvolveu uma longa pesquisa sobre a esperança. Ele se interessou pelo tema e resolveu pesquisar, se informar melhor, entender melhor a esperança e o que a esperança provoca no coração do ser humano. E nessa reportagem, o Dr. Anthony Scioli, ele faz algumas considerações e eu quero destacar aqui 3 considerações sobre a esperança, que eu acho que é interessante a gente comentar aqui. Primeira delas, a pesquisa diz que a esperança está ligada à fé e à caridade. O Dr. Anthony percebeu que as pessoas mais esperançosas, elas são pessoas que geralmente têm fé. Elas acreditam. Obviamente, nem todas elas têm fé no nosso Deus ou nas Escrituras, mas é um fato interessante. Pessoas esperançosas têm fé. Mas não só fé. Pessoas que têm esperança costumam geralmente ajudar os irmãos, ajudar as pessoas mais carentes. Portanto, a pesquisa concluiu que a esperança anda junto com a fé e com a caridade. Ora, não é de se surpreender com essa informação. A gente sabe disso há muito tempo. Talvez, se o Dr. Anthony tivesse lido 1 Coríntios 13, versículo 13, ele leria e perceberia que a esperança anda juntamente com a fé e com a caridade. O apóstolo Paulo diz, agora permanecem a fé, a esperança e a caridade, ou seja, o amor. Existe uma relação entre essas 3 coisas. Mas agora, como é interessante, a ciência comprovando aquilo que a palavra de Deus nos diz. Uma outra observação muito pertinente. Durante uma parte dessa pesquisa, o doutor Anthony Scioli, ele observou 2 grupos de pessoas que enfrentavam 2 enfermidades terríveis. Um grupo de pessoas enfrentava a AIDS, o vírus HIV, e um outro grupo de pessoas enfrentava o câncer, 2 doenças terríveis. E o que a pesquisa constatou é que pessoas esperançosas, pacientes esperançosos, manifestam menos os sinais da doença, seja a AIDS ou seja o câncer. Olha como isso é interessante, meu irmão. A pesquisa diz que a esperança impacta positivamente o sistema imunológico do ser humano. E quando eu li essa observação na matéria, de imediato eu lembrei do nosso pastor. Pastor Helden costuma dizer o seguinte, a simples leitura da palavra é saúde para quem lê. Ora, o versículo que nós lemos diz que nas Escrituras estão a esperança. A pesquisa diz que esperança traz saúde, fortalece o nosso sistema imunológico, ou seja, não que a gente precise de uma confirmação científica, mas agora a ciência está atestando o que o nosso pastor sempre diz. A simples leitura da palavra é saúde. Traz esperança para o coração e traz saúde para quem as lê. E uma terceira conclusão que a pesquisa traz, que eu quero compartilhar com os irmãos, a pesquisa diz que a esperança permite uma pessoa a manter um ambiente interno saudável durante uma enorme adversidade. Esse ambiente interno aí a gente pode entender tanto mentalmente quanto fisicamente. A esperança ajuda o ser humano a ter um ambiente interno melhor durante um grande período de adversidade.
E que período é esse que nós estamos vivendo? De quarentena, de pandemia? Um período de adversidade. Ou seja, a pesquisa está dizendo que nós precisamos de esperança. Nós precisamos de esperança. E aí fica a pergunta, onde nós vamos encontrar esperança? Se nos noticiários é só notícia de morte, se no noticiário é só coisa ruim, se a crise financeira está aí, nós não podemos estar aglomerados, mas os boletos em casa já começam a se aglomerar. E vem as incertezas, as dúvidas. Será que eu vou ter o meu emprego mês que vem? Será que o meu salário vai ser cortado? Onde nós vamos encontrar esperança? Romanos 15, versículo 4, deixa claro que nas Escrituras nós encontramos esperança. Isso quer dizer que durante a pandemia, durante a quarentena, você precisa ler a palavra. Você que nos acompanha, não pertence a nenhuma igreja evangélica, mas você tem uma Bíblia, talvez a sua Bíblia esteja aberta na sua sala. Quem sabe no Salmo 91, as páginas talvez até um pouco mais amareladas. Mas nesse período de quarentena, você precisa pegar a sua Bíblia, aquela Bíblia que serve apenas como um enfeite, começar a folhear aquela palavra e começar a ler a Bíblia, porque essa palavra são as Escrituras que vão te alimentar de esperança. Para esse grande tempo de adversidade, a Bíblia não pode ser somente um acessório de decoração. A Bíblia não pode ser simplesmente um elemento de decoração. Tem gente que tem vários tipos de Bíblia. Bíblia grande, Bíblia pequena, mas o que nós precisamos é ler a palavra de Deus. É a palavra do Senhor que vai nos dar esperança. E enquanto eu refletia sobre essa mensagem, eu lembrei do Salmo de número 1. Olha o que o salmista diz no versículo 2 e versículo 3. Falando a respeito do homem que teme a Deus, ele diz: antes, o homem que teme a Deus, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Meus irmãos, é dessa forma que nós precisamos estar durante a quarentena. Olha o que o salmista diz no versículo 2. O homem temente a Deus, ele medita na lei do Senhor, ou seja, nas Escrituras, de dia e de noite. Mais do que isso, ele tem prazer nisso. Ele tem alegria de ler a Bíblia, de pensar, de refletir sobre a palavra de Deus. E é assim que nós precisamos estar. E no versículo 3, ele compara esse homem a uma árvore. Mas não uma árvore qualquer, uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Ou seja, uma árvore que tem tudo o que ela precisa. A árvore que é plantada em um terreno que é bem irrigado, ela vai ter todos os seus nutrientes, ela vai ter todos os sais minerais, tudo aquilo que ela precisa, ela vai ser uma árvore saudável. E o versículo 3 continua dizendo, ele diz o seguinte: a qual a árvore dá o seu fruto no seu tempo. Eu queria que você guardasse essa frase com você. Geralmente a gente foca muito no final, né? E tudo quanto fizer prosperará. Mas hoje eu queria que você guardasse essa frase. Dá o seu fruto no seu tempo. Ou seja, no tempo certo. As suas folhas não cairão. Assim é o homem que medita na palavra de Deus. É como essa árvore que no tempo certo vai frutificar. Que no tempo certo vai ser uma árvore frondosa. Talvez o tempo que nós vivemos, de fato, seja um tempo ruim, de muitas dificuldades, de muitas adversidades. Mas a palavra de Deus diz que há esperança para o homem que está na palavra de Deus. Há esperança para o homem que medita na palavra de Deus. Vai dar frutos. No tempo certo, vai prosperar. Olha o que diz Josué, capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Mais uma vez a gente tem aqui o ensinamento, o conselho. Olha, Josué diz: olha, não deixe de falar as palavras deste livro e nem de meditar nelas, nessas palavras, de dia e de noite. É o mesmo
princípio, é a mesma orientação do salmista. Mas Josué, na verdade, vai até um pouco mais além. Ele diz, não deixe de falar as palavras, você precisa ler a palavra em voz alta. Deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia é um livro antigo, principalmente o Antigo Testamento. O próprio nome já diz, né? Antigo Testamento. Naquela época não existia a imprensa. Quando eu digo imprensa, eu me refiro à máquina de tirar xerox. Não existia o Ctrl-V, Ctrl-C, não era só encaminhar uma mensagem, um texto, igual a gente faz hoje no WhatsApp. Era muito mais difícil reproduzir um texto. Então, quando alguém escrevia um livro, ou uma mensagem, uma carta, a ideia é que esse livro fosse lido em voz alta, para que outras pessoas pudessem receber dos ensinamentos também. Por isso, eu te digo, meu irmão, a Bíblia foi escrita para ser lida em voz alta. Leia a palavra de Deus. Se for possível, leia em voz alta. Porque se você fizer isso, se você ler a palavra, se você meditar na palavra, se você viver a palavra, então, diz Josué 1,8, os seus caminhos prosperarão. Efésios capítulo 5, versículos 18 e 19, olha o que diz o apóstolo Paulo. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo diz para a gente aqui, meus irmãos. Ele está falando, olha, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aí a pergunta é, como eu vou me encher do Espírito Santo? No versículo 19 ele diz, falando entre si com os salmos. Os salmos são as escrituras, são a palavra de Deus. Hinos e cânticos espirituais. Os salmos são justamente hinos e cânticos espirituais. Ou seja, é a palavra de Deus que vai encher a gente do Espírito Santo. E aí eu quero chamar a sua atenção. Tanto o Salmo 1, quanto Josué 1, quanto Efésios capítulo 5, eles dizem algo que tem em comum, eles têm algo em comum. Aquele que está firmado na palavra tem esperança. No Salmo 1, a esperança de frutificar. Em Josué 1, a esperança de prosperar, os seus caminhos prosperarão. Em Efésios 5, aquele que está na palavra vai ser cheio do Espírito Santo, tem essa esperança. A palavra de Deus é que nos dá esperança. Ah, meus irmãos, o que mais você precisa saber para começar a ler a sua Bíblia? Quais outros motivos você precisa para ter um relacionamento com a palavra de Deus? Pegue a sua Bíblia durante a quarentena e leia. Leia a palavra do Senhor e ela vai te encher de esperança. Agora, é bem verdade que o fato de estar na palavra de Deus não quer dizer que nós só teremos tempos fáceis ou bons tempos na nossa vida. Tempos difíceis vêm para todos nós, até mesmo para aqueles que estão firmados na palavra de Deus. Olha o que diz Jó, capítulo 14, versículo 7, do 7 ao 9. Diz assim, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus ramos, se as suas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas, brotará, e dará ramos como a planta nova. O que o texto está dizendo, meu irmão, é que há esperança para a árvore. Ou seja, há esperança para aquele homem que medita de dia e de noite nas Escrituras. Há esperança. Ainda que cortada, ainda que a árvore seja cortada realmente, literalmente. Aqui a gente precisa entender que em Jó, no capítulo 14, a árvore é cortada. Ou seja, é uma árvore que sofreu uma grande violência e foi marcada. Marcada pela dor. Talvez você também tenha sido cortado na sua vida. Talvez você tenha sofrido uma grande dor. Mas o que Jó, capítulo 14, do 7 ao 9, diz é que há esperança para você. Não importa o tamanho da sua dor, talvez você tenha um trauma. Talvez alguém tenha te batido como não devia, te tocado como não devia. E seja muito difícil para você se ver livre dessa dor, a dor da traição, a desconfiança. Mas o que a palavra de Deus diz é que há esperança para a árvore, ainda que seja cortada. Há esperança para você, meu irmão. O que eu aprendo com esse texto? A esperança é mais forte do que a dor. Guarde isso para a sua vida, meu irmão.
A esperança é mais forte do que a dor. Mas o texto ainda continua. No versículo 8, ele diz assim: ainda que as raízes da árvore tenham envelhecido na terra, ou seja, ainda que o tempo tenha passado, talvez você, enquanto esteja assistindo esse culto, assistindo essa mensagem, talvez você seja alguém que já tem uma certa idade e você pense: não, mas eu já vivi tudo que eu tinha para viver. Ou não, a minha vida foi muito difícil, eu fiz muita coisa errada. Ou então, não, minhas forças já passaram, já tem tanto tempo que eu comecei a servir o Senhor. Mas eu quero te lembrar que Caleb tinha 80 anos quando a promessa chegou na vida dele. Abraão tinha 100 anos quando a promessa chegou na vida dele. Meus irmãos, a esperança é maior do que o tempo. A esperança vence o tempo. Caleb tinha 80 anos e mesmo assim ele conseguiu conquistar as terras. Ele esperou. Caleb tinha uma esperança e ele conseguiu. Abraão tinha uma promessa, tinha uma esperança, e apesar dos seus 100 anos, veio Isaac, o filho da promessa. Há esperança para você, meu irmão. Não importa quantos anos você tenha, não importa quanto tempo tenha passado, há esperança para você. Ou quem sabe você talvez ainda seja jovem, mas por causa dos erros do passado, porque tanto tempo atrás você sonhava com um ministério, em ser usado por Deus, mas o tempo passou e hoje você esteja sem esperança. Mas o que o texto diz é que há esperança para você. Guarde isso também, meu irmão. A esperança vence o tempo. O tempo não pode vencer a esperança. Talvez você esteja esperando um casamento que ainda não chegou. Talvez você esteja esperando o filho que ainda não chegou. Ou quem sabe você esteja à espera da salvação se manifestar na sua casa, na vida dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa. Mas eu quero te lembrar o que as Escrituras dizem. Você que espera o casamento, o Senhor é aquele que faz o solitário habitar em família. Você que espera o filho, a gravidez, o Senhor é aquele que abre a madre, Ele faz da estéril mãe de filhos e filhas. Você que ainda está esperando a salvação chegar na sua casa, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O tempo não pode vencer a esperança. A esperança vence o tempo. A esperança que vem das Escrituras não passa. Podem passar anos, meses, décadas. Mas o tempo não pode vencer a esperança. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 24, céus e terra vão passar, mas as minhas palavras jamais passarão. O tempo não pode com a esperança. Ah, meu irmão, creia, continue esperando, continue na esperança. Mas o texto continua dizendo, ele fala assim, ainda que o seu tronco venha morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. E aqui a gente tem um outro quadro. Não simplesmente de uma árvore que envelheceu ou que o tempo passou, mas uma árvore que de fato morreu. No chão o seu tronco morreu. E isso, meus irmãos, é uma mensagem poderosíssima. O que o texto está dizendo é que a esperança vence a morte. A esperança vence a morte. E quando a gente diz essa frase, é impossível a gente não lembrar do próprio Senhor Jesus, porque Ele venceu a morte. Na verdade, se a gente parar para analisar, meus irmãos, Jesus é essa árvore. Ele era esse homem que meditava na lei do Senhor de dia e de noite. Jesus era essa árvore plantada junto às águas, essa árvore que foi cortada. A palavra vai dizer que ele foi transpassado com uma lança. Os cravos feriram as suas mãos, os seus pés. Ele foi essa árvore cortada e que morreu. Mas no terceiro dia, ressuscitou. Ao cheiro das águas brotará. Voltará a viver, voltará à vida. O Senhor Jesus venceu a morte e por causa disso, hoje, a nossa esperança vence a morte também. Por isso, meu irmão, eu não sei como está o seu casamento, talvez você esteja sem esperança.
Eu não sei como é que está a sua vida com Deus. Talvez você esteja sem esperança. Mas o que a palavra de Deus diz é que a esperança vence a morte. Por isso, há esperança para você, meu irmão. Não importa qual seja o quadro. Não importa qual seja o problema que você esteja vivendo nesse momento. O versículo diz, ao cheiro das águas brotará e dará fruto como uma planta nova. Às vezes nós passamos por crises. E parece que morreu. E parece que não vai dar mais. Parece que não há mais esperança. Mas muitas vezes a crise faz parte do processo. Para que depois da crise você dê frutos. Mas preste atenção. Jó 14, versículo 9 diz que essa planta, essa árvore dará frutos como uma planta nova. A árvore vai dar frutos como uma planta que foi recém-plantada. A crise, o sofrimento, a dor, o tempo de espera faz parte do processo. E muitas vezes é para que você volte à essência. É para que você volte ao primeiro amor. É para que você volte a dar frutos. Talvez esteja demorando. Talvez já faz muito tempo que você esteja esperando os frutos surgirem. Mas a palavra diz, no seu tempo dará frutos. A palavra de Deus nos dá esperança. E enquanto você estiver na palavra de Deus, independente do tempo que passou, ainda que esteja morto, viverá. Independente da dor, do trauma, se você estiver na palavra de Deus, há esperança para você. Há esperança para a árvore. Meus irmãos, a nossa oração, e aqui eu já caminho para o fim. A minha oração é para que você receba no seu coração a esperança das Escrituras. Para que você tenha o seu sistema imunológico fortalecido pela esperança. Para que quando você receber a esperança de Deus, você receba também essa calma que você tanto precisa. Talvez você tenha ficado abalado emocionalmente no meio dessa crise, no meio dessa adversidade, dessa quarentena. Mas a esperança das Escrituras vai te trazer novamente paz. A minha oração é que você receba essa paz para que você possa voltar a dormir à noite, como você fazia tanto tempo atrás. A esperança que vem da palavra de Deus. É ela que vai nos sustentar durante o tempo difícil. É ela que vai nos manter de pé durante o tempo da adversidade. A minha oração é que todo o desespero, todo o medo, toda a angústia, toda a depressão, toda a ansiedade bata em retirada e que a esperança da palavra de Deus nasça na sua vida. Em nome de Jesus, meu irmão, para a glória de Deus, que você transborde esperança por onde você andar. Não sei se talvez seja a melhor palavra durante o tempo de isolamento social, mas que as suas palavras transbordem esperança. Que as suas publicações nas redes sociais transbordem esperança. Que as suas mensagens, as suas ligações, os seus telefonemas sejam cheios da esperança de Deus. Abra o seu coração para a palavra do Senhor. E a esperança que vem de Deus vai transbordar na sua vida. Essa é a minha oração por você. Eu quero, nesse momento, convidar você a cantar essa canção que nós separamos para o final. E que durante a ministração dessa canção, o Senhor já comece a trabalhar na sua vida, que o Espírito Santo de Deus já comece desde agora a colocar essa esperança dentro dos nossos corações. Nós cremos que a palavra é verdade. Nós cremos que a palavra é vida. E nós cremos que nós vamos ver e ouvir os testemunhos daqueles que serão alcançados pela esperança da palavra de Deus. Que você seja abençoado. Que você tenha uma semana cheia da esperança de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos cantar e adorar ao Senhor nessa noite.
Como planta nova.